Livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, Santo Afonso Maria de Ligório. Capítulo 17. O amor a Jesus Cristo nas tentações e desolações. A caridade a tudo resiste. Os sofrimentos que mais afligem nesta vida as pessoas que amam a Deus não são a pobreza, as doenças, as injúrias ou as perseguições, mas sim as tentações e tribulações espirituais. Quando uma alma goza da presença amorosa de Deus, todas as dores, os desprezos e os maus tratos, em vez de afligirem, consolam, pois são motivos para oferecer a Deus alguma prova de seu amor. São lenha que ateia mais fogo. Mas o ver-se tentada a perder a graça de Deus, ou sentir o temor na desolação de já tê-la perdido, são esses os sofrimentos mais amargos para quem ama de coração a Jesus Cristo. Mas o próprio amor a Deus lhe dá forças para sofrer com paciência e continuar no caminho da perfeição. E quanto progridem as almas no caminho da perfeição com essas provas que Deus costuma exigir-lhes de seu amor? 1. As tentações. Para quem ama Jesus Cristo, não há sofrimento pior que as tentações. Todos os outros sofrimentos o estimulam a se unir mais com Deus quando aceitos com generosidade. As tentações, porém, impelem a pecar, a separar-se de Jesus Cristo e, por isso, são muito mais amargas do que todos os outros sofrimentos. É preciso, porém, notar que todas as tentações que impelem para o mal não vêm de Deus, mas do demônio ou das más inclinações. Deus é incapaz de tentar para o mal e Ele não tenta ninguém. Contudo, Ele permite às vezes que as almas que lhe são mais caras sejam tentadas mais fortemente. Primeiramente, para que conheçam melhor a sua fraqueza e a necessidade que têm do auxílio de Deus para não o caírem. Quando uma pessoa se encontra interiormente consolada por Deus, pensa ser capaz de vencer todas as tentações e realizar qualquer trabalho pela glória de Deus. Vendo-se, porém, duramente tentada, à beira do precipício, e quase caindo, é então que reconhece melhor sua miséria e sua incapacidade para resistir se Deus não a socorre. Foi isso justamente o que aconteceu a São Paulo, que escreveu: E para que a grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi-me dado o estímulo da minha carne, um anjo de Satanás, que me esbofeteie. Em segundo lugar, Deus permite as tentações para que vivamos mais desapegados deste mundo e desejemos mais ardentemente ir vê-lo no céu. As pessoas de bom coração, vendo-se tentadas nesta vida dia e noite, enfastiam-se de viver e dizem: Ai de mim, meu desterro se prolonga. Suspirando pela honra em que poderão dizer: A cadeia se rompeu e nós ficamos livres. A alma quer voar para Deus, mas enquanto vive neste mundo, está presa por uma cadeia que a segura aqui na terra, onde é atormentada continuamente pelas tentações. Essa cadeia não se rompe senão com a morte. Por isso, as almas que amam o Senhor suspiram pela morte que as tire do perigo de perderem a Deus. Em terceiro lugar, Deus permite as tentações para nos enriquecer com méritos, como disse o anjo a Tobias. Porque eras aceito a Deus, foi necessário que a tentação te provasse. Portanto, não devemos recear de estar sem a graça de Deus pelo fato de sermos tentados. Pelo contrário,
então devemos esperar ser mais amados por Deus. É engano do demônio o fazer certas almas fracas acreditarem que as tentações são pecados que mancham a alma. Não são os maus pensamentos que fazem perder a Deus, mas sim os maus consentimentos. Por fortes que sejam as tentações do demônio, por mais vivas que sejam as imaginações impuras assaltando o nosso espírito, se nós não a queremos, não mancham a alma, mas a tornam mais pura, mais forte e mais querida de Deus. Diz São Bernardo que todas as vezes que vencemos as tentações, ganhamos um novo mérito. Quantas vezes vencemos, tantas vezes somos coroados. Não nos espantemos com o mau pensamento que não sai da nossa cabeça e continua a nos atormentar. Basta que o detestemos e procuremos afastá-los. Deus fiel. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças. Quem resiste às tentações não perde nada, mas tira delas grande proveito. Por isso o Senhor muitas vezes permite tentações às almas mais escolhidas para que adquiram maiores méritos neste mundo e mais glória no céu. A água parada logo apodrece. Do mesmo modo, a alma ociosa, sem tentação e luta, corre o risco de se perder com alguma complacência no próprio merecimento, julgando talvez ser atingido à perfeição. Descuida-se do temor de Deus e, por isso, pouco se recomenda a Deus e pouco se esforça para assegurar sua salvação. Quando, porém, é agitada pelas tentações, vendo-se no perigo de cair no pecado, recorre a Deus, recorre à Mãe de Deus, renova os propósitos de antes morrer do que pecar. Humilha-se e se lança nos braços da divina misericórdia, adquirindo assim mais força e unindo-se mais a Deus, como nos mostra a experiência. Nem por isso devemos desejar as tentações. Pelo contrário, devemos pedir sempre a Deus que nos livre delas, especialmente daquelas nas quais Deus vê que seremos vencidos. É justamente isso que pedimos no Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. Mas quando Deus permite que sejamos tentados, não nos inquietemos com os maus pensamentos e não nos abatamos. Confiemos em Jesus Cristo e peçamos ajuda. Ele, na certa, não deixará de dar-nos a força para resistir à tentação. Diz Santo Agostinho: entrega-te a Deus e não temas, porque se Ele te coloca na luta, certamente não te deixará sozinho para que caias. Vejamos agora os meios que devemos usar para vencer as tentações. Os mestres da vida espiritual indicam muitos. O meio mais necessário e mais seguro, só deste falarei aqui, é recorrer logo a Deus com humildade e confiança. Deus, vinde a meu auxílio. Senhor, apressai-vos em me socorrer. Senhor, ajudai-me e ajudai-me depressa. Só essa oração bastará para nos fazer vencer os assaltos de todos os demônios do inferno, porque Deus é infinitamente mais forte do que todos eles. Deus bem sabe que não temos força para resistir às tentações. Por isso, diz o cardeal Gotti: quando somos tentados e estamos em perigo de sucumbir, se recorremos a Deus, Ele é obrigado a nos conceder forças suficientes para que possamos resistir. Como podemos recear que Jesus Cristo não nos ajude, depois de tantas promessas que fez na Sagrada Escritura?
Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Invoca-me no dia da tribulação, livrar-te-ei e honrar-me-ás. Então o invocarás e o Senhor te ouvirás. Chamarás e ele dirá: Eis-me aqui. No momento do perigo, chamarás o Senhor em teu auxílio e ele te ouvirá. Clamarás: Senhor, apressai-vos em me socorrer. Ele dirá: Aqui estou, pronto a te ajudar. Quem jamais invocou o Senhor e foi por ele desprezado? Quem, diz o profeta Davi, invocou o Senhor e ele o desprezou sem o socorrer? Davi sentia tanta força com este poderoso meio da oração que tinha a certeza de que nunca seria vencido pelos inimigos. Invocarei o Senhor digno de todo louvor e ficarei livre de meus inimigos. Ele já sabia que Deus está perto daquele que o chama em seu auxílio. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Recorrer a Deus. Oxalá todos os homens recorressem a Deus quando são tentados a ofendê-lo. Certamente nenhum o ofenderia. Caem os coitados, porque, impelidos pelos seus maus instintos, preferem perder o supremo bem que é Deus, só para não perderem uns breves prazeres. A experiência mostra de sobra que quem recorre a Deus nas tentações não cai. Quem não recorre, cai, especialmente nas tentações impuras. Salomão bem sabia de sua impossibilidade de ser casto, se Deus não ajudasse. Por isso recorri a Deus nas tentações. Consciente de que não posso ser continente, a não ser por dom de Deus, voltei-me para o Senhor e o invoquei do fundo do coração. Nestas tentações impuras, e o mesmo acontece com as tentações contra a fé, não é boa tática a gente se pôr à luta com elas frente a frente, cara a cara. Quando elas começam, é preciso procurar afastá-las indiretamente, fazendo um ato de amor a Deus, ou um ato de arrependimento dos pecados, ou então procurar uma ocupação diferente que nos distraia. Logo que percebemos qualquer pensamento mau, é preciso procurar livrar-se dele. Fechar-lhe, por assim dizer, a porta na cara e negar-lhe a entrada na alma, sem perguntar-lhe o que diz ou o que pretende. Essas sugestões más devem ser apagadas logo, como se faz com uma faísca que de repente salta do fogo sobre nós. Se a tentação impura já entrou na alma e mostrou o que desejava, provocando os primeiros movimentos nos sentidos, deve-se fazer o que aconselha São Jerônimo. Logo que sentimos os movimentos da carne, comecemos a gritar: Senhor, sede o meu auxílio. Invoquemos os santíssimos nomes de Jesus e de Maria, que têm uma força particular para dissipar essa espécie de tentações. Diz São Francisco de Sales que as crianças, vendo o lobo, correm logo para os braços do pai ou da mãe, pois ali se sentem seguras. Assim devemos fazer, recorrer imediatamente a Jesus e a Maria. Eu digo recorrer imediatamente, sem dar atenção à tentação, nem discutir com ela. Se mesmo assim a tentação continua a nos molestar, cuidemos em não nos inquietar e não nos irritar contra ela. De tal inquietação, o demônio poderia aproveitar-se para nos fazer cair. Devemos nos conformar com humildade à vontade de Deus, que permite essa tentação. Devemos rezar: Senhor, mereço ser atormentada por esses pensamentos, como castigo pelas ofensas que já vos fiz.
Vós me socorrereis e me livrareis deles. Por isso, se a tentação continua a perseguir-nos, continuemos a invocar os nomes de Jesus e de Maria. Enquanto a tentação persiste nos atormentando, convém renovar o propósito feito a Deus, diante sofrer todas as dores e morrer do que ofendê-lo. Ao mesmo tempo, não se deve deixar de lhe pedir ajuda. Se a tentação é tão forte que nos vemos em grande perigo de consentir, é preciso redobrar o fervor da oração, recorrer ao Santíssimo Sacramento, ajoelhar-se diante de um crucifixo ou imagem de Nossa Senhora e rezar com ardor, gemer e chorar pedindo ajuda. É verdade que Deus está pronto a ouvir a quem o invoca, sendo Ele, e não o nosso empenho, que nos dará forças para resistir. Contudo, às vezes o Senhor quer de nós esse esforço e depois Ele supre a nossa fraqueza, dando-nos a vitória. É bom também, na hora da tentação, fazer o sinal da cruz. É bom manifestar a tentação ao diretor espiritual. Dizia São Felipe Neri que a tentação revelada já é vencida pela metade. É bom notar que a doutrina seguida comumente pelos teólogos, mesmo rigoristas, que as pessoas que levaram durante muito tempo uma vida devota, tementes a Deus, quando ficam em dúvida se consentiram em algum pecado grave, devem ficar tranquilas de que não perderam a graça de Deus. É moralmente impossível que a vontade confirmada por muito tempo nos bons propósitos mude no momento e consinta no pecado mortal sem perceber claramente. A razão disso é que o pecado mortal é um monstro tão horrível que não pode entrar numa alma que por longo tempo o detestou sem se fazer claramente conhecido. Dizia Santa Teresa: ninguém se perde sem saber. Ninguém é enganado sem querer ser enganado. Para algumas pessoas de consciência delicada e virtuosa, mas tímidas e molestadas pelas tentações, especialmente contra a fé ou a castidade, será conveniente, às vezes, que o diretor espiritual lhes proíba revelar ou falar dessas tentações. Para falar delas, terão de refletir como vieram aqueles pensamentos, se houver prazer, complacência ou consentimento. Dessa forma, refletindo muito, esses maus pensamentos causam maior impressão e mais inquietação. Quando o confessor está moralmente certo de que a pessoa não consentiu nesses pensamentos, é melhor obrigá-la a não falar deles. Assim fazia Santa Joana de Chantal. Tendo ela passado muitos anos agitada por grandes tentações, sabendo que não tinha consentido nelas, nunca se confessou disso, mas continuou seguindo a orientação de seu diretor espiritual. Ela diz: nunca tive conhecimento claro de ter consentido. Dizendo isso, dá a entender que lhe restava algum escrúpulo por causa daquelas tentações, mas se tranquilizava com a obediência ao diretor, que lhe proibia confessar tais dúvidas. No mais, falando de modo geral, é muito bom manifestar as tentações ao confessor. Oração constante. Volto a repetir: entre todos os remédios contra as tentações, o mais eficaz e mais necessário, o remédio dos remédios, é suplicar a Deus o seu auxílio e continuar a pedir enquanto durar a tentação. Não é raro que o Senhor destine a vitória, não na primeira oração, mas sim na segunda, na terceira ou na quarta. É preciso que nos convençamos de que da oração depende todo o nosso bem.
Da oração depende a nossa mudança de vida, o vencer das tentações. Dela depende conseguirmos o amor de Deus, a perfeição, a perseverança e a salvação eterna. Para alguns leitores dos meus livros espirituais, eu posso talvez ser enfadonho contanto recomendar a importância e a necessidade de recorrer a Deus continuamente pela oração. Mas não me parece ter falado demais, mas ainda muito pouco. Eu sei que somos tentados todos os dias, todas as noites, e que o demônio não perde ocasião para nos fazer cair. Sei que sem a ajuda de Deus, não temos força para resistir aos assaltos do demônio. Por isso mesmo, diz São Paulo, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Porque nós não temos de lutar somente contra a carne e o sangue, mas sim contra os príncipes e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Quais são essas armas que São Paulo nos manda revestir para resistir ao demônio? Ei-las, orando continuamente em espírito, com toda perseverança. Essas armas são as orações contínuas e fervorosas a Deus para que nos socorra e para que não sejamos vencidos. A Sagrada Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, exorta-nos a orar. Invoca-me e eu te livrarei. Recorre a mim e eu te ouvirei. É preciso orar sempre sem desfalecer. Pedi e vos será dado. Vigiai e orai. Orai sem cessar. Não me parece, portanto, ter falado demais da oração. Pelo contrário, acho que falei muito pouco. Eu desejaria que todos os pregadores nada recomendassem tanto aos seus ouvintes como a oração, e que os seus confessores nada aconselhassem como, com mais calor, aos seus penitentes do que a oração. Quereria que os que escrevessem livros espirituais falassem mais abundantemente da oração. Mas eu me lamento e penso, até que seja um castigo de nossos pecados, o fato de tantos pregadores, confessores e escritores falarem tão pouco da oração. Não há dúvida de que as pregações, as meditações, as comunhões, as mortificações ajudam a vida espiritual. Mas se, quando vêm as tentações, não nos recomendamos a Deus, apesar de todas as pregações, meditações, comunhões, penitências e de todos os bons propósitos feitos, acabaremos por cair. Portanto, se queremos nos salvar, rezemos sempre. Recomendemo-nos a Jesus Cristo, nosso Redentor, especialmente no momento da tentação. Peçamos-lhe não só a perseverança final, mas também a graça de rezar sempre. Recomendemo-nos também à Mãe de Deus, que é a dispensadora das graças, como diz São Bernardo. Busquemos a graça e busquemo-la por meio de Maria. O mesmo São Bernardo nos diz que é da vontade de Deus que não recebamos nenhuma graça sem que passe pelas mãos de Maria. Deus quis que não recebêssemos nada que não passe pelas mãos de Maria. Oração. Jesus, meu Redentor, espero pelo vosso sangue que me tenhais perdoado todas as ofensas que vos fiz. Espero um dia ir vos dar graças no paraíso. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Vejo que na minha vida passada caí e tornei a cair miseravelmente, porque me descuidei de vos pedir a perseverança na vossa graça. É essa perseverança que vos suplico. Não permitais que eu me separe de vós. Faço o propósito de pedir sempre, especialmente quando me vir tentado a vos ofender.
Jesus, assim proponho e prometo. Mas de que me servirá esse propósito e essa promessa, se não me derdes a graça de recorrer a vós? Pelos méritos de vossa paixão, concedei-me a graça de sempre me recomendar a vós em todas as minhas necessidades. Maria, minha mãe e minha rainha, pelo amor que tendes a Jesus Cristo, eu vos suplico que me alcanceis a graça de recorrer sempre a vosso Filho e a vós mesma em toda a minha vida.